uma melodia. Ele me Oi, amores! encontrou, Né, que chegamos no episódio número 10 do Só Vai Podcast. Estou muito feliz, foi um ano de muitas histórias incríveis, muita superação, trazendo convidados aí com histórias novas. Para mim tem sido um processo de uma jornada de muito aprendizado, e uma terapia até para mim, e assim, um reforço do meu propósito, né? Então, que é como chegou o Só Vai Podcast na minha vida. E o Só vai muito além de só um podcast, ele acaba sendo um movimento aí de entrega, de trazer pessoas que possam transformar e trazer suas histórias. E eu quero falar um pouquinho do meu convidado de hoje. Eu estou, assim, muito feliz. Eu sempre fico emocionada. Ele é uma pessoa que eu conheci há uns 2 anos atrás, enquanto eu trabalhava no coworking, aqui em Alphaville, que é o WeWork. E o meu vizinho, né, de mesa, a gente trabalhava lá na mesma sala juntos, e eu pude pegar só um pedacinho da história dele, de transformação, e tem sido incrível tudo que eu pude acompanhar até aqui. E aí, como sempre, como o Espírito Santo é meu guia, ele trouxe a hora certinha de trazer essa pessoa aqui para falar comigo. Eu já queria, ele também, mas sempre tem a hora certa. Então, eu despertei aí, através de vários momentos que eu fui acompanhando desse convidado, que eu já vou falar quem é, e eu percebi que ele estava naquele ponto certo de trazer com naturalidade a sua essência e a sua história, que é realmente transformadora, e vocês vão escutar um pouquinho. Então, seja bem-vindo, meu vizinho eterno, Jefferson Vieira. Obrigado, Sil. Que prazer. Desse jeito eu me emociono também. Somos nós, Uau. nossa essência. Costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Sim, e desde quando eu te conheci, eu percebi que você é uma pessoa do bem, uma pessoa com uma humildade incrível, que está sempre disposta a ensinar e disposta a aprender. Eu acho que sempre, desde quando eu me conectei com você tem pessoas que elas amam falar, e você é um tipo de pessoa que ama escutar, ama perguntar, ama aprender. Como que faz isso? Uma pessoa extremamente inteligente, fala outras línguas. Eu do seu lado ficava pensando, meu Deus, daqui a pouco ela falava inglês, daqui a pouco ela falava espanhol, eu falava, meu Deus, como a frequência aqui tá alta, né? E o ambiente, ele sempre vence. E pelo fato da gente estar em lugares com pessoas positivas, naturalmente que o crescimento ele acontece, porque senão esse ambiente se torna insuportável para quem não quer crescer. Não é verdade? E eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom, já é assim, como eu sempre falo para os convidados, a gente sabe que esse início aqui é sempre meio duro, que a gente fica, e agora, o que vai lá? É assim, realmente todos os episódios eles fluem da melhor forma possível. Então, assim, é uma conversa, os podcasts são feitos assim, como se a gente estivesse nos nossos cafés de sempre, que a gente tomava café toda semana juntos, a gente ia almoçar, porque a gente tinha essa liberdade, era um ambiente, inclusive, em que a gente estava inserido, o Jeff continua lá, de muita troca, né? Parece que a gente atraía cada vez mais pessoas ali para aquela sala, que tinham novos projetos, novas ideias. Sim, verdade. Quantas vezes a gente não parou em finais de tarde ali para... Sil, o que você acha que eu faço aqui? E o Jeff, o que eu faço aqui? E a gente trocava experiências. E ele é super jovem, né? Ele tá com uma idade linda, né? Pra gente que é cristão, que é 33 anos. Tem uma família linda. Ele tem uma missão de vida que foi muito além da área dele. Ele vai contar aqui qual é a área dele, qual é o mercado onde ele tá. Inclusive, até mesmo o mercado onde ele está, que é a construção, tem tudo a ver com o próprio podcast. Sim. É a construção não só externa, como interna. Com certeza. E isso eu posso ver, e eu sei que o Jeff fez durante a vida dele inteira. E ele chegou naquele ponto de transbordar, mesmo jovem como ele é. Então, eu fico muito feliz, porque a mensagem que a gente quer com o programa, com o movimento, é atingir pessoas que estejam aí. Sim. Que ainda não tem essa coragem de romper. Então, o podcast que tem esse pontinho ali, que vocês estão vendo, é o ponto de virada, né? Então, eu quero que você conte, com todo o amor, como você sempre faz, a sua história de vida. E aonde foi o seu grande ponto de virada, Jeff? Olha, eu sei que aí vai longe. Com muita satisfação, né? Você falou algo interessante, você falou sobre coragem, né? E coragem não é ausência de medo, coragem é você agir a partir do medo. Ou seja, mesmo com medo,
você vai. E eu achei interessante o nome do seu podcast, Só Vai, porque isso representou durante muitos anos, em um grande período da minha vida, foi muito importante essa palavra, Só Vai. Porque eu tinha medo de me posicionar, eu tinha medo da exposição, medo de falar em público, medo de julgamento, por conta das experiências que eu tive. E aí buscando conhecimento, né, a Bíblia diz, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. Então conhecereis a verdade e elas vos libertará. Então, preso a isso, eu li no livro que, cara, quando você tiver com medo, conta 1 até 3 e só vai. Aí, todas as vezes que eu tinha que me colocar em uma situação de exposição, eu falava assim, ó, 1, 2, 3, só vai. E aí gravava o vídeo, e aí falava em público, e aí conversava com o cliente, e aí assim eu fui rompendo os medos da minha vida. Daquela história, você me fez lembrar, a gente conversou, acho que foi até ontem. Sim. Aquela história em que você estava num ambiente de exposição. Sim. E que você teve esse medo real, e Sim. ele aconteceu. Sim. E como dali você despertou para falar, não vou mais passar por isso. Isso é muito importante porque acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. Sim. Muitas vezes. Eu acredito que há pouco tempo atrás, há uns 2 anos e meio, eu fui... É agora, né? É agora, né? Eu fui para um evento de network, onde tinha uma rodada de negócios. E cada empresário, ele ia falar um pouco do seu negócio. Então, o microfone foi passando para uma pessoa falar, olha, meu negócio é assim, meu negócio é assado. Olha, eu faço isso, quem somos, missão, valores, diferencial. Todo mundo falando o seu. E quando, Sil, foi chegando o microfone perto de mim, meu corpo começou a não responder. Eu sei. Ou melhor, ele começou a responder ao que estava dentro de mim. Eu comecei a tremer as pernas, minha barriga começou a doer, eu comecei a suar. E quando ia chegando mais perto, o coração ia disparando. E aí faltava 2 pessoas para chegar o microfone até a mim. Eu olhei para a pessoa que estava do lado e falei assim, eu vou no banheiro, já volto. Sil, eu fui embora para casa. Eu sei que é isso. Se senti com um sentimento de covardia dentro de mim e determinado a nunca mais passar por isso na minha vida. E aí foi... Transformou o cenário. Né? Exatamente, aí eu transformei o cenário. Aí eu saí de lá com o intuito de fazer um curso de oratória para me conhecer, primeiramente, né, para me conseguir comunicar. Comunicação não tem a ver com uma fala eloquente, falar certo, ou ser o... comunicação tem a ver como o outro entende. 55% da nossa comunicação ela é não verbal. 38% da nossa comunicação ela é vocal, ou seja, volume e velocidade. Não verbal. Não verbal é 55%. Não verbal é 55%. Atitude e vestimenta. Atitude e vestimenta, gente. 38% ela é vocal. Ou seja, volume e velocidade. E só 7% é a fala. Qual que é o problema? A gente se preocupa com 7%. Muito. E aí a nossa comunicação, ela não fica de uma forma que o outro entende. E às vezes a gente fala alguma coisa, mas não acontece da forma que a gente imaginava. Ou seja, casamentos acabam por falta de comunicação, empresas quebram por falta de comunicação, serviços dão errado por falta de comunicação. Então, o que determina o raio da sua influência é a sua capacidade de comunicação. Você tem noção disso? Sim. E aí... Você falou com plena convicção, né? Eu estou fazendo curso de comunicação. Sim, e isso é libertador, porque você conhece, é mais sobre você do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas, elas não tem medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Vão falar. Exatamente, e isso está atrelado às perspectivas, às experiências de vida que a gente colocou na nossa vida como uma verdade. Muitas vezes um momento de frustração ali na sala de aula, a gente... Na nossa infância, levantou a mão para falar, todo mundo deu risada e nunca mais você quis se posicionar de forma expositiva por conta dessa situação. Sim, muito. E aí, eu lembro que eu fui fazer esse treinamento, fui aprimorando a minha comunicação. Medo, né? Claro. E foi assim com medo. Fui com medo, Não é fácil. Não é fácil.
E aí fui desenvolvendo, fui destravando e foi abrindo outros caminhos. A partir do momento que eu fui destravando a minha comunicação, foi abrindo outras portas, foi abrindo outros níveis de clientes que eu atendo. Eu atendo reformas, né, de alto padrão. Tem uma empresa de reforma, já eu falo um pouquinho sobre ela. Mas olha só que interessante. Aconteceu uma coisa sensacional comigo. Esse ano, acho que uns 15 dias atrás, eu fui palestrar, fui convidado para palestrar para empreendedores da construção civil, quase 200 empreendedores, em Balneário Camboriú. Tá. Certo? Então, 2 anos e meio antes, eu era acho alguém que estava saiu da fugindo mesa. de um lugar, É. né, achando que aquele lugar não era para mim. Uhum. 2 anos e meio depois, estou voltando a esse lugar Que lindo, gente. de exposição. E aí, tudo bem, resolvi, já era a minha 4ª palestra nesse mesmo ano. E aí estou lá no hotel e está passando aquele filme, sabe, Karate Kid? Aquele filme maravilhoso. Quem não ama Karate Kid? Agora, só pra dar uma... continuar a história. Nossa, era maravilhoso. E o filme ele consiste no personagem, que agora eu esqueci o nome dele. O Daniel San? Qual que era o tiozinho lá? Pode falar. Ajuda Pode a falar, gente. Gustavo, ajuda. Daniel San, né? Daniel Obrigado. San. É o Daniel San, mas o nome dele é Daniel San? Daniel San, o menino, né? O menino é Daniel? Daniel, é. É Daniel. Daniel San, né? É Daniel. Não, não é Daniel. A mãe dele chama ele de quê? Era Daniel? Ah, então tá. É. Então, é Daniel San. Daniel San. E o outro é o Sr. Chan. É o né? Sr. Chan. É o que... O senhorzinho lá. É, o senhorzinho que é o Treina mestre dele, ele. que treina ele. Não, o que é o filho do Smith. Chaldré? Chau. Meu Deus, gente. Isso aí eu já não sei se Aham. detalhes. Ah, é o Dre! Isso, é o Dre! Ai, Que eu lembro da fala da mãe dela. Dre! de novo até agora. Dre, que não sei o que, Dre! Apanha seu casaco! Nossa, outro funk, ó. maravilhoso. É maravilhoso, né, Gustavo? Obrigado, Gustavo, ajudou a gente. Olha que interessante. Ai, que maravilha. Eu estava lá no hotel e estava passando... Olha essa história, Gustavo. Eu estava lá no hotel, eu estava assistindo esse filme. É um filme que eu estou assistindo pela 10ª vez. Ele é incrível, né? Sempre que tá passando, você para pra assistir. Ele tem esse poder. E aí, eu nunca parei pra assistir com uma intencionalidade que eu assisti nesse dia. Eu comecei a prestar atenção de verdade no Dia da filme. palestra. Sim, no dia da palestra. Um dia antes da palestra. Tá. Né? E aí, estava tudo bem com o meu corpo, não me sentia ansioso, já tinha desenvolvido a minha habilidade de comunicação. Estava tudo bem. Estava assistindo o filme tranquilo, curtindo o lugar maravilhoso que é Balneário. E aí, eu estou assistindo o filme, e aí eu vejo, pega casaco, põe casaco, vejo um garotão perseguindo ele, o Dre, né? Deixa eu anotar aqui, que é o Dre, né? Vejo o garoto... E Daniel San, tem É. o Daniel San tá na história. É É o antigo, Ah, antigo. entendi, tá bom. Não, eu sou mais novo, eu não sou dessa época. Brincadeira. Brincadeira. Então, Sil, aí... todas as vezes que eu assisti, eu achava o seguinte, poxa, o filme consiste em alguém que está lutando contra ele, colocando medo nele, e agora ele está treinando para vencer esse inimigo que é esse garoto que luta bem, que já treina antes que ele, que é melhor que ele, e tá sempre perseguindo ele. E ele começa a treinar para vencer esse garoto. Para mim, o contexto do filme era esse. Olha só. Era esse. Era esse. Para mim, o contexto do filme era esse. E aí eu tô prestando atenção ali no final. Olha que poderoso isso. No final do filme, quando ele começa muito bem, vai vencendo as lutas. Quando ele tá chegando na final, o garoto, o mestre do outro, né, do outro que estava lutando contra ele, pede para ele machucar a perna dele. Ah, sim. Sim. Tá. E aí ele vai e machuca a perna dele. E ele cai no chão, morrendo de dor, e ele é levado pro hospital. Ele tá chorando de dor, ele foi desclassificado. Não, ainda, ele iria ser desclassificado por conta disso. E ele machucou a perna. Poxa, machuquei a perna. Cara, como é que eu vou voltar pro ringue? Não tem como, né? Estou com a perna machucada. E aí me marcou bastante. O Sr. Chan chegou dentro lá do hospital e falou assim, olha, você já é um vencedor.
você conseguiu. Você não precisa mais provar nada pra ninguém. Eu estou orgulhoso de você. Você não precisa mais lutar. Aí o Dri falou assim, Sr. Chan, me deixa voltar, eu quero lutar, por favor, eu quero, deixa. Aí o Sr. Chan, que é o mestre dele, fala assim, mas por que você quer voltar lá? Você não precisa provar nada pra ninguém. Você já lutou, você já conseguiu. Ele falou, Sr. Chan, é porque eu ainda estou com medo. Meu Deus do céu. Até arrepia, ó. Quando tudo isso acabar, eu não quero ter mais medo. Meu Senhor, preciso ver isso. Então o contexto do filme consiste em ele lutar contra os próprios medos. Todas as vezes que a gente rompe para um próximo nível é porque a gente venceu algum medo na nossa vida. Então, muitas vezes, o medo ele tem função de paralisar. Muitas vezes a gente não vai estar preparado e a gente não está mesmo. Por quê? Porque quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente percebe que precisamos estudar. Então, nunca vai existir um momento perfeito, nunca estaremos preparados suficientemente. A gente está rompendo a partir do medo do tempo inteiro. E aí eu fiz essa leitura, eu falei, olha só, eu estou indo palestrar hoje em Balneário de Camboriú, só que essas palestras têm todos os anos. Qual que é a diferença? A diferença é que agora eu estou preparado, a oportunidade ela já existe, o extraordinário de Deus ele já está disponível. Deus não precisa de tempo para fazer alguma coisa para nós, ele já deixou pronto. Nós que precisamos de tempo para adquirir a maturidade que a gente ainda não tem para chegar no lugar que a gente ainda não está. Meu Deus, corte! Corte pronto, né, Gustavo? Já temos o primeiro corte do Incrível, né, cara? Incrível, maravilhoso. Eu vou ver agora esse filme de outra forma, com certeza. Não é? Ai, É verdade. Gustavo. O corte do Karate Kid. Boa, Gustavão. Amei. Maravilhoso, né? Que legal, gente. Bom, a minha empresa... Nossa, Jeff, isso é demais. Conte da sua empresa. Poxa vida, né? Como Vamos começou? lá. Começou o seguinte, né? Hoje a gente tem uma empresa especializada em reforma, né? Nossa missão é fazer com que, através da nossa arte, realizamos sonhos e construamos lares, oferecendo comodidade, segurança, qualidade, respeito, agregando valor para as pessoas. E eu mostro um diferencial bacana. Eu mostro para o meu cliente que é possível manter um bom relacionamento até depois da entrega, no Eu pós-obra. vou te falar, gente, sério agora. Eu acompanhava isso, tá? Porque eu via esse cara. Não, quem foi no Instagram vê Eu lá. via esse cara falando com os clientes, eu ficava impressionada. Falei, Sim. ainda vou ser sua cliente. Bom, deveria ser o Uma mínimo, né? coisa incrível, né? Não deveria ser um diferencial, deveria ser o mínimo. Por deveria, isso, né, de porém, as é. empresas elas desconstroem o relacionamento com o cliente por não saber lidar com o processo da pressão que é fazer uma reforma. Que dá problema. Dá problema. Estamos falando de gesso, elétrica, hidráulica, piso, móveis, marmoraria, vidraçaria. O cara que não são- vai, o Exa- recurso que não vai. Exatamente, são profissionais que estão na mesma área, mas de funções distintas. Qual que é a possibilidade de dar certo? Meu Senhor. Então, nós somos um gestor de conflitos, gestor de pessoas. A gente está ali para que não transpareça, não transfira os problemas para o cliente. A gente está ali para tornar essa experiência para ele mais leve. É porque todo mundo que entra numa reforma, eu imagino que você enfrenta, porque eu também vi Sim. ali um pouco das confusões. Mas assim, todo mundo que vai enfrentar uma reforma fala assim, meu Deus do céu, cara, eu vou ter que enfrentar uma reforma. Porque sabe Sabe? que o Jaque, né, que o Jaque, que é um personagem importante nas obras, Sim. vai aparecer muitas vezes. É o Jaque que fiz aqui, vou fazer ali. Essa eu não Ou sabia, não é, não cara. sabia? Já... Eu falei Ótimo, muito na reforma. muito bom, Já já- fiz ali, eu faz vou- ali eu vou também, fazer um Reels corta esse disso. tubo aqui, agora pega esse Nossa, eu caminho vou, aqui. ó, Então, vou assim, até anotar aqui, gravar um Primeiro, Reels. você planejou fazer aquele orçamento, Sim. já virou 3 vezes. Isso Sim. é muito difícil não acontecer. Sim, verdade. Então todo mundo já vai com essa aflição. Não Sim. adianta falar que não. Você vai enfrentar uma reforma, você fala, cara, será? Hum. Mano. E aí, se você enfrenta uma pessoa que tá ali aberta pra passar por esse furacão com você, gente, é o melhor dos mundos. Não, com certeza. E você realmente. tem esse abraço. Porque você aprendeu com a vida que isso é importante. Sim, E eu vejo quanto o cliente volta e fala com você. E aí sim. te indica, vai para cima, vai para outro. Como que você enfrenta com naturalidade essas dificuldades dos recursos, das pessoas com angústia?
é uma construção de uma família, muitas vezes. Você lida com muita responsabilidade, né? Sim, com muitas pessoas. Hoje a gente... Com problemas das pessoas, Hoje, né? por exemplo, a gente está com 15 obras em andamento. A gente está fazendo a gestão aí de mais de 30 prestadores. Então, lembra no começo que a gente falou sobre comunicação? É sobre como o outro entende. Tudo tem a ver com você e não com o outro. Quando você se autorresponsabiliza sobre tudo que acontece ao seu redor, tem coisas que você tem controle, tem coisas que você tem influência, tem coisas que você não tem controle nem influência. Onde você investe a sua energia? Em coisas que você tem controle, o que você pode fazer. Onde você investe energia em influência? Eu posso, por exemplo, pedir para minha esposa alguma coisa, eu tenho influência sobre a vida dela, mas não tenho controle. Então, controle só tenho sobre minha vida. Sobre a vida das pessoas que trabalham comigo, eu tenho influência. Agora, tem coisas, Sil, que eu não tenho controle nem influência. Então, a minha energia ela não pode ser direcionada a isso. Por exemplo, às vezes, a Sil me chama para fazer uma reforma. E aí tá lá, ela pediu para colocar o piso, rodapé, tá, uma reforma completa. E aí, ficou faltando a soleira, um exemplo. Já acontece bastante, né? Aí a Sil chega assim, ó. Ué, aqui não vai soleira? Ou aqui vai ficar desse jeito? Com um buraco desse? E aí, o que acontece? A Sil, muitas vezes, brigou com o marido, o filho vai nota mal na escola, tá com problema na empresa, abdicou de vários anos para viabilizar a condição de reformar. Então, assim, está ansiosa. Tem várias situações que acontecem na vida pessoal dela que eu não tenho controle. E ali é só a ponta do iceberg. Às vezes ela está descontando alguma coisa, algum problema ali. E se a gente não tiver discernimento para ter controle emocional e se colocar no lugar do outro, né, com empatia, e também ter compaixão, que é sentir o que o outro está sentindo, se a gente não tiver isso, a gente começa a entrar em conflito com o cliente. Ué, você não sabe que aí vai soleira? A gente tá fazendo um monte de coisa aqui legal e você não reconhece, você tá vendo só isso aí, e aí onde começa? E aí, assim, muitas empresas... Aí cai. E outra coisa, a gente precisa ser honrado. Um dos meus princípios inegociáveis hoje da minha empresa é honestidade e transparência. Isso para mim é inegociável. A comunicação, a gente precisa explicar para o cliente o que está acontecendo. Falar um pouco do óbvio, né? Falar um pouco do óbvio, exatamente. Você não é pra mim. Com certeza. Gente, eu falo muito isso. Volto a dizer, comunicação é sobre como o outro entende, cara. Eu não tô ali no dia a dia se você começar a falar inglês pra mim aqui, cara, pra você é óbvio. Pra mim, o que essa mulher tá falando? Se você não traduzir, eu não vou conseguir. Não, e fora assim, que tem o conflito de interesses também, que você tá, por exemplo, com um casal. Sim. Alguns casais têm o mesmo gosto. Sim. Mas eu vejo que grande parte não. Não. E aí começam interesses diferentes. Isso é verdade. Também como lidar para você ter o controle, a influência. E tem como você lidar com esse tipo de conflito ali na sua frente, né? Sim, e tem uma coisa também que é interessante, Sil, que tem as experiências passadas com a empresa de obra de reforma que o cliente tem. Muitas vezes ele carrega uma frustração já por conta de serviço passado. Pessoa que pagou e sumiu da obra, pessoa que fez até a metade e não foi mais lá terminar, pessoas que faltam na segunda, pessoas que trabalham alcoolizadas. Então a gente tem uma série de problemas que até a gente atingir um nível de confiança do cliente leva um tempo. Mas isso é comum para nossa área. É comum, eu imagino. A gente sabe lidar. Nossa, muito bom. Eu quero muito que você conte a sua história. Tá, vamos lá. Porque assim, a gente contou da empresa do Jeff agora, que realmente chegou num patamar incrível. Mas assim, a sua história de como você começou e como você teve o despertar para chegar aí hoje como um gestor, como um coach, como um palestrante, isso é muito incrível. Porque assim, tem muito jovem que está aí, com a idade que você começou, que eu sei, com muito medo. Assim, eu não sou capaz. Eu não posso estar em Alphaville. Sim. Eu não sou merecedor de estar num ambiente como esse. Sim. O que você fez para você se visualizar e se enxergar ali? Eu sei que tem uma história grande por aí, mas é muito importante você colocar esses pontos pra gente. Eu sei como começou. Sim. Assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter clareza é justamente o que nós sabemos que nos impede de crescer.
é mais sobre crenças limitantes do que sobre, de fato, aprender algo novo. Tem gente extremamente inteligentíssima, com um potencial incrível, que elas não conseguem sair do lugar por conta de não romper essas crenças limitantes, sabe? Não acessar esse lugar por conta disso. Eu disse que por conta do medo, eu fugi de um microfone. 2 anos depois eu rompi esse medo e estou falando em podcast, estou falando nas redes sociais, estou dando treinamento para profissionais da construção civil, quero se desenvolver como um empreendedor. Então, assim, depois que eu destravei minha comunicação, minha empresa cresceu, sei lá, 400%. A empresa cresceu muito depois que eu destravei essa comunicação. Eu comecei na área da construção civil como pedreiro. E foi a minha única opção que eu tive no mercado. Foi trabalhar como pedreiro. Eu trabalhava na área da telecomunicação. Desde os meus 16 anos, eu trabalho registrado nessa área, CLT. Nunca passou pela minha cabeça a empreender. A Bíblia fala que Deus escreveu os nossos dias antes de cada um deles existir. Então Deus tem um propósito na vida de cada um. E muitas vezes o que acontece com a gente durante esse processo é para nos empurrar para o nosso propósito. É para nos levar. Tem muita gente que fica insistindo em um lugar onde Deus já mandou sair. Onde Deus já permitiu que você saísse. Não é verdade? E aí eu trabalhei nessa área, tinha facilidade, trabalhei muitos anos, desde os meus 16 aos 23 anos eu trabalhei em telecomunicação. Então, aquele carinha que colocava o poste na escada, subia, capacete, cinto, se pendurava no fio, eu era esse cara. E você gostava? Sim. E aí, nessa empresa, eu fui promovido como líder, então eu tinha uma equipe de 4 pessoas, eu tinha um cargo de confiança, então eu tinha acesso ao almoxerifado com 20 e poucos anos. Com 22, 23 ali. E aí eu tinha esse cargo de confiança, Sil. E, assim, por conta do ambiente, dos lugares, dos conteúdos que eu consumia, das opções que eu tinha, em um momento da minha vida eu decidi tomar uma decisão. Eu sou filho de pais que financeiramente, falando financeiramente, né, não tinha tanto recurso, mas são ricos espiritualmente. Eles são da Assembleia, minha mãe é aquela tia do fogo, sapatinho de fogo. Minha mãe sempre profetizou que eu ia servir a Deus. E eu falava, mãe, o negócio de igreja não é pra mim e tal, mas eu acredito em Deus e levava Deus no meu coração, fazia coisas boas. Mas em algum momento eu decidi pegar um cabo lá da empresa e vender. Ou seja, isso é furto. Certo? E aí no outro dia eu fui chamado lá na empresa, tava o advogado da empresa. Uau. E o meu gerente, ele me chamou dentro da sala, aí ele falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, senta aí, a gente quer saber o que aconteceu ontem, porque eles não tinham nenhuma prova contra mim, eles só sabiam que eu estava lá quando subiu esse cabo, mas não sabia quem foi. A empresa tinha muitos funcionários. Eles não sabiam, mas eles confiavam. E aí sentei com o advogado, imagina o advogado aí, o gerente aqui e eu aqui. Você com 23 anos. E com 23 anos, só com os 3. Aí ele falou assim, o advogado pra mim, fica tranquilo, a gente tá aqui pra te ajudar, pode falar o que aconteceu, a gente sabe que tem coisas que acontecem, a gente quer saber, sabe, o meu amigão advogado. Aí eu era o espertão. O sabudo. Sou espertão, inventei uma história que nem minha filha acreditaria, hoje eu pensando na história, né? Inventei uma história que um fulano me chamou lá pra tirar um cabo, um superior a mim, que eu não conhecia, de outro lado, era pra deixar em tal lugar. E aí o advogado falou assim, tá bom, beleza, é isso aí, cara, tá certo, isso aí a gente já viu que não foi você, já tá comprovado, a gente só vai lá na delegacia pra você contar essa mesma história e tá tudo certo. E aí eu fui pra delegacia, junto com o gerente, e aí tudo bem. Contei a história lá, tô avalando, né? Inventando uma história. Meu Deus do céu. E aí, quando terminou, o delegado falou assim, você é um mentiroso. O delegado? Falou. E aí eu já tinha produzido todas as provas contra mim, porque eu já tinha assinado o depoimento. Experiência e maturidade. E aí onde começou a minha penitência, foi na própria mente, sabe?
eu fiquei com muito medo mesmo da polícia invadir a minha casa, da minha mãe saber. Eu já tive problema dentro de casa com o irmão que já foi preso, então minha mãe sofreu muito com isso. Eu não queria dar aquela experiência para ele. Eu sempre fui um bom filho, sempre fui obediente, sempre essa comunicação assim serena que eu tenho, assim, desde criança, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta de se estressar. Então, eu tinha muito medo da minha mãe descobrir, tanto que eu vim falar pra ela 10 anos depois, agora no começo desse ano, que eu, tipo, me libertar completamente disso, dessa culpa. E aí eu lembro que o gerente, né? Porque, assim, quando você tá magoado, você magoa outras pessoas, né? Quando você tá curado, você cura. E no momento que ele estava magoado, porque imagina, você dá confiança pro cara, o cara vira líder, e o cara te furta o cabo, o cara. E agora ele precisa responder pros superiores dele, porque foi negligência dele ter deixado que isso acontecesse. Responsabilidade é dele. Então, eu entendo, tá? E naquele momento ele estava me empurrando pro meu destino, mas eu tinha que passar por um período de deserto. Ele falou assim: olha, ninguém mais vai confiar uma chave na sua mão e eu vou garantir que nenhuma porta se abra mais para você. Senhor, E eu me lembro daquilo como palavra forte. foi muito forte, porque eu fiquei quase 2 anos, tipo, fazendo bico, indo aqui, tentando se realocar no mercado. Eu fiquei procurando emprego na minha área, que sempre foi telecomunicação, e eu não achava mais. Eu ia bem nas entrevistas, mas no final eu era boicotado. Absorveu mesmo. Eu acho que eu via na parte do RH ali ligando para a empresa que eu trabalhava e falando, olha, buscando referência, e a pessoa fala, não, eu não confia porque fecha a porta para ele, não dê as chaves, porque, enfim, eu ficava imaginando isso, sabe? E trazendo isso. E trazendo isso. Né? E isso se tornou uma verdade na minha vida. Eu fiz muitas entrevistas, eu estava cansado, eu estava exausto. E eu lembro que eu estava construindo. Ah, sim, verdade. Eu lembro que eu estava construindo. Enquanto eu trabalhava nessa área, eu estava construindo a minha casa, junto com a minha esposa, hoje. E a gente teve que paralisar essa obra por falta de recursos, que eu fiquei desempregado. Mas eu lembro de uma coisa interessante, que uma mulher da igreja, uma mulher do coque, eu nunca mais me esqueço disso. Ela falou assim, ó, olha, vocês vão ter uma filha nessa casa. E ela vai ser uma resposta de Deus para a vida de vocês. Coisa linda. Aí eu falei, obrigado. Aí eu pensando assim, que velha louca. Meu Deus. E eu ter filho, 20 e poucos anos, ela imaginou, quero viajar, quero curtir a juventude com a minha mulher e tal. E assim, e aí começou as coisas a acontecerem. E eu não consegui mais emprego, senhor, na minha área, de maneira nenhuma. Você fechou completamente. E isso me desenvolveu várias dependências emocionais, necessidade de aprovação, necessidade de aceitação, medo da exposição, medo do julgamento. Isso para mim foi muito, muito difícil lidar com esse período. Eu não fui, assim, imediatamente preso, né? Mas eu já me sentia preso na minha mente, sabe? Eu não conseguia enxergar. E eu lembro que eu orava a Deus, me tira disso, eu não quero essa vida, eu preciso de uma direção. E não dá mais. E Deus me ajuda, até que um certo dia ele mandou como uma provisão. A palavra dele se cumpriu através da profeta. A minha esposa chegou para mim e falou assim... A minha esposa hoje, que na época era minha namorada, falou assim pra mim, Jefferson, você não vai acreditar. Eu falei, fala, tô grávida. Meu Deus, Senhor. Eu falei, o quê? Tô grávida. Eu falei, meu Deus do céu. Só que aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, agora não é sobre mim, né? Agora é sobre uma outra vida que eu tô gerando pro mundo. Então eu não posso mais ficar nessa, eu tenho que dar um jeito da minha vida, já que as portas estão fechadas para telecomunicação para mim, eu tenho que fazer outra coisa. E eu não tinha experiência em outra área, então até para outra área era difícil arrumar emprego. E aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou criar minha filha na minha casa, eu não vou criar minha filha na casa de ninguém.
nem na casa dos meus sogros, nem na casa dos meus pais, que são maravilhosos, mas eu quero criar minha filha. Então, eu vou vou terminar essa obra, que foi da minha casa. Começou aí. E olha que interessante, eu sempre gostei de desenhar, então eu sempre tive um capricho próprio. E eu lembro que eu colocava os porcelanatos melhor do que o pedreiro que eu contratei, por conta do que eu era caprichoso. Eu demorava muito para colocar, mas colocava bem colocado. E aquilo foi ampliando a minha cabeça, Sil. Assim, eu fui começando a enxergar as coisas de outra forma, sabe? Eu passei... Você co-criou um negócio. Co-criou um negócio. Olha só, o entendimento que eu tenho é que eu passei de deixar a viver os meus sonhos para viver os sonhos que Deus tinha para minha vida. Deus começou a ampliar minha visão, sabe? Eu comecei a ver grandes outras oportunidades, e aí eu fui me desenvolvendo na área da construção civil, aprendi gesso, elétrica, hidráulica, pintura, e aí fui me desenvolvendo, fui crescendo. E olha só, para contextualizar, né? Deus fala que no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Sim. E para mim, a maior vergonha da minha vida era essa história que eu tô contando aqui de forma natural. Sim. Porque tudo por ele é para ele todas as coisas. Então, assim, o que eu passei não é para mim, é para a glória dele. Eu tô aqui para glorificá-la. Não é verdade? Então, assim, no lugar que seria da minha vergonha, né? Que é o lugar onde eu paguei 720... Eu fui condenado a pagar 720 horas de serviço comunitário. Nesse lugar, eu aprendi o princípio da doação. Quem acha que ganhar dinheiro não é algo bom é porque ainda não doou o suficiente. E hoje eu sou membro voluntário dessa associação. Todos os meses a gente... eu estou ajudando eles com recurso, com... 750 horas você foi... 720 horas. 720 horas. Serviço comunitário. E hoje eu já paguei, graças a Deus, e assim, eu sou livre, mas eu quero estar lá, quero fazer parte disso. Então eu estou envolvido, minha empresa está envolvida, os meus líderes estão envolvidos intencionalmente. Então foi um lugar que seria um lugar da minha vergonha, Deus me deu dupla honra. Disseram para mim no passado que ninguém abriria mais uma porta para mim, e mais de 200 portas já se abriram para mim das obras que eu entrego. Disseram que ninguém mais confiaria uma chave na minha mão, e hoje eu tenho a chave da minha empresa. Então Deus me colocou no lugar de honra. Então aquela pessoa que estava magoada e falou isso no passado, ela me empurrou para o meu destino. Então se eu ver ela hoje, eu vou agradecer e vou contar esse testemunho para ela. Não é verdade? Espero que eu escute. Você quer falar o nome da associação? Sim, Associação Pró Família. Pró Família? Isso, Associação Pró Família. Sim, inclusive final do ano agora a gente vai fazer um trabalho bem legal, entregar brinquedos para crianças. Vai ser bem legal, bem bacana. Lindo. Galera muito do bem, muito sensacional. E olha só que interessante, Sil. Agora... eu amo. Agora você vai ver Você vai dando... Eu não faço ideia de quanto tempo de tempo. eu achei que tava no tempo aqui. 5 minutos? Tá em 40. Ixi. Tem 20 ou tem 40? Que bom. Então vamos lá. 20 minutos, tá? Vai me ouvir. Quando tiver 5, você faz assim, tá? Ou você pode falar no vídeo, é legal. Eu gosto dessa interação também. Olha só que legal. Olha só que interessante. Você me para, porque eu falo demais, tá? Isso é gostoso. A gente vai continuar depois. Tá, sim. Vem, Gustavo, vem. Bom, aí o que aconteceu, né? Eu comecei a me desenvolver, que eu queria crescer nessa área, porque eu estava perdidamente apaixonado por essa área da construção civil. Eu comecei a consumir conteúdo todos os dias no YouTube, comecei a fazer cursos de elétrica, de hidráulica, de gesso, aprendi a fazer uma casa da fundação, a cobertura só com um ajudante. E aí foi me surgindo a vontade de crescer mais, e eu percebi que o que eu aprendi era muito mais do mesmo, e eu necessitava crescer, e até que um amigo meu me incentivou a fazer faculdade de engenharia. Aí eu falei, poxa, pode ser uma boa. Mas eu não gosto muito de cálculo. Aí eu fui ver o conteúdo programático da arquitetura. Eu falei, poxa, aqui eu já me identifico. E aí eu comecei a fazer faculdade de arquitetura.
Já achando assim, poxa, eu sei mais que o professor, né? Eu sei tanta coisa de obra, eles não sabem de nada. Já, tipo, fui lá no primeiro dia me achando. No primeiro dia, só no primeiro dia de aula eu já percebi que da construção civil eu não sabia 1%. E isso pra mim foi libertador. É isso que eu tava buscando, agora eu vou atrás. E aí eu lembro que hoje faz 5 anos que eu faço faculdade de arquitetura, era pra mim estar me formando agora, mas acumulou matéria, eu vou me formar daqui a 6 meses. E aí, olha que interessante, na mesma semana que eu entrei na faculdade, eu abri a minha empresa. Agora, eu não respondo... Na mesma semana. Exatamente, na mesma semana. O nome da sua empresa? Arte, Reformas e Construções. Arte, Construções. Exatamente. Foi aí que nasceu a minha empresa, Arte, Reformas e Construções. Foi agora. Agora eu vou deixar de responder pelo que eu faço para responder pelo que os outros fazem. E Sil, foi difícil. Porque agora é sobre influenciar pessoas a tirar o melhor delas que sozinho elas não conseguiriam. Mas para isso eu precisava me desenvolver como líder. Então, eu engolia muito sapo. Foi muito difícil para mim, Jovem, essa fase. né? Você tinha quantos anos? Hoje você estamos tá com falando 33? 5 anos atrás, nós estamos falando. Eu tenho um pouco tempo na área da construção civil, eu tenho exatamente 8 anos, né? Que é a idade da minha filha com mais os meses que ela ficou na barriga. O que determina o tempo que você vai alcançar o seu objetivo é proporcional ao tempo que você está disposto a investir em conhecimento, em treinamento. E foi isso que eu fiz. É a intensidade. Intensidade. Sempre buscando conhecimento. Foi por isso que eu consegui chegar onde eu estou hoje, mais longe, talvez, que muita gente que tem muito mais tempo na área. É sobre conhecimento. Se tem alguém que faz a mesma coisa que você e tem maiores resultados, é simplesmente algo que você não sabe. Não quer dizer que o outro é melhor que eu, que o outro... Não é. Compare, né? Não é. Não é sobre comparação. Eu não gosto muito de em podcast falar sobre faturamento, falar sobre números, porque se tem algo, se tem algo que aumenta a infelicidade, é a comparação. A gente não pode comparar o nosso tempo, exatamente. A gente não pode comparar o nosso tempo de semeadura com o tempo de colheita de alguém. Mas a gente acaba, isso é até uma preocupação da Meta, viu, Silvio? Até uma preocupação da Meta, você tem até a opção lá de esconder as curtidas, os comentários, a quantidade, por conta de comparação. Pessoas estavam desenvolvendo doenças emocionais por conta de comparação. Então isso virou até um transtorno, preocupação psicológica. Olha pra você ver onde que eu parei. Onde que eu parei, meu Deus? Você tá falando da sua história, gente. Agora tá. Beleza. Aí agora eu lembrei. Eu lembrei. Eu lembrei. Vai. E aí, olha que interessante. E foi muito difícil pra mim, porque agora eu tô respondendo pelo que as pessoas faziam, certo? Então a cobrança era muito maior. A responsabilidade era por mais pessoas, não só por mim, por um ajudante. Então, assim, era gigantesca. E eu lembro que todos os dias eu escutava Fernandinho. E eu sentia Deus falando comigo através, me consolando, sempre me carregando, não me fazendo desistir. Assim, todos os dias mesmo, tá? Todos os dias mesmo. O Danilo, que é o que trabalha comigo, desde o começo, que hoje ele é o supervisor das minhas obras, ele vai falar. Eu colocava todos os dias pra tocar. E aí, sempre que eu tava abatido, sempre que eu pensava em desistir, eu ouvia Deus falar comigo através dos louvores do Fernandinho. Que são fortes, né? Que são fortes, são bem impactantes. E aí, fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui aprimorando conhecimento. E aí, há 2 anos atrás, um amigo meu me encontrou na academia, chamado Pedro, e falou assim que tinha sonhado comigo, na igreja e tal, pra me procurar, ir pra igreja. E na minha cabeça, poxa, nada a ver, né, cara? Eu já tenho Deus no coração, já sou homem de Deus. Que isso, cara? Eu vou pro céu, não preciso me batizar, não preciso disso. Na minha cabeça, né? Porque era o que eu achava. Até porque né? a própria igreja, muitos Exatamente. criando esse medo, esse receio, que muita gente cria um paradigma. Sim. Não entende a liberdade que a gente tem. Exatamente. A liberdade que Deus nos dá. Deus, quando ele se afasta muitas vezes da igreja por isso. E a liberdade está na gente. Ele nos deu. É verdade. Ele está na nossa família, na nossa casa. E a gente tem que entender que a igreja também é um espaço onde tem homens. E vai ter problemas. Mas a gente está lá para quê? Para
ter a comunhão. Com certeza. Hoje nós somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo, graças a Deus. É. Que é onde que eu vou chegar nesse Lindo, eu contexto. sei, que legal. Aí, Senhor, olha que interessante. Eu estava... deixa eu ver onde eu parei. Meu Deus do céu. Que o seu amigo Pedro... Sim, aí ele na falou. igreja. É. Aí eu falei, poxa, não, nada a ver, né, cara? Eu tinha uma certa mágoa da igreja, porque muitos anos atrás, uma pessoa tinha falado pra mim que eu não ia pro céu. Jesus, quando é apresentado de uma forma correta, ele é irresistível. Ele é. Mas tem pessoas que não fluem num dom ministerial pra evangelizar Jesus e quer fazer isso e acaba afastando as pessoas. Isso é a verdade. Mas tudo bem, né? E aí esse amigo me mandou um vídeo. Olha o que ele fez. Eu sou fã do Flávio Augusto, Thiago Brunet, Thiago Negro, todos esse grupo primo, todo grupo pai, grupo filho, todo mundo, eu gosto de todo mundo. Sim. E aí é o seguinte, ele me mandou um vídeo que estava o Thiago Brunet, o Flávio Augusto e o Thiago Brunet, o Flávio Augusto e o Thiago Negro. Tava os três. Não, tava os três. Tá. O que podemos aprender com Jesus era o nome do podcast. E aí eu comecei a assistir. Não, incrível. E aí o Thiago Brunet fala assim, olha, se você tiver dúvida que Deus existe, pede uma prova pra ele. Você tem dúvida que Deus existe? Pede uma prova pra ele. Se em 2, 3 dias ele não te der essa prova, ele, bem convicto assim, ele falou, sabe? O Thiago Brunet. Você recebeu a mensagem? Eu recebi, eu falei, tá bom, né? Okay. Eu recebi um convite pra ir na igreja, aí eu tô indo, né, na igreja. Aí eu falei, Deus, tá bom, se você existe mesmo, olha eu, na minha cabeça. Colocando a prova, meu Deus do céu. Ousado, né? Ousado. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, o Senhor sabe o significado que tem os louvores que eu escutava do Fernandinho no passado pra mim. Eu sentia o Senhor falar comigo. Então, que esse louvor ele toque na igreja quando eu chegar hoje. É a primeira vez que eu tava indo na igreja. Falei isso. Olha isso. Olha isso. Essa você não sabia. Aí eu cheguei na igreja, tô lá. A gente falou, agora vai falar. Agora vai cantar. Aí passava um louvor, nada. Falei, agora vai que vir. E nada. E o meu coração assim, nada. Querendo. Aí começou a palavra. E nada. Aí eu comecei Aí começou a vir frases das canções. O pastor pregando, falava alguma frase. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí começava a falar uma frase. Toda frase. Aí nada. Terminou o culto e nada. E eu fui para casa. Com aquelas frases na minha cabeça. Falei, olha, não falou, mas teve umas frases. Vou voltar lá. Na outra semana a mesma coisa. E nada. E eu assim, eu falei, Deus tá querendo falar comigo? Eu fiquei encucado com isso. Olha só. Aí... Você tava com uma busca, você já tava exatamente, eu tava querendo encontrar ele. Claro. Aí, assim, uma amiga me chamou pra ir pra... Encaixar um jeito que você entendeu. Exatamente. Aí, uma amiga... Aí minha amiga me chamou pra ir numa outra igreja onde o pastor Thiago Brunet ia pregar. Aí eu fui nessa igreja, vi a pregação do pastor Thiago Brunet. Nossa, foi incrível. E acabou cedo. Aí eu falei, tô indo pra casa, vou pra casa. Né? Que foi na Dalfa da Cassiane, na igreja da Cassiane. Tá. E aí, beleza, vou pra casa. Tô indo pra casa. Falei, vou passar na Lagoinha. Vou passar lá. Né? Mas tá acabando. Mas eu vou passar lá. Despretensiosamente. Eu e minha amiga. E aí eu errei o caminho. E fui parar lá já quase perto de casa. Sabe? Não tinha sentido nenhum eu voltar. Aí eu falei, poxa, eu vou voltar. Aí paguei o pedágio de novo e voltei pra igreja. Quando quer, não tem jeito. Aí eu voltei lá, já tava na oração. Uma oração forte. Pastor André Fernandes orando. Cara, quem aceitar Jesus, que não sei o quê. E comecei a sentir uma queimação assim dentro do meu corpo. Aí quando eu fui ver, Sil, eu tava lá na frente. Você voltou pra isso? Eu voltei. Eu entendo. E aí começou o louvor pra quem tava na frente. Para. Sei. Eu não sou mais escravo do medo. Nossa. Eu sentia minha alma se lavar de dentro pra fora. Eu não conseguia parar de chorar. Que lindo. Parar de chorar. Foi o meu primeiro, assim, encontro. Hoje eu faço carisma, né? E a gente, no carisma, a gente aprende que quando é de Deus, a gente tem certeza. Tem certeza.
Eu tinha plena certeza que eu tive um encontro com Deus ali. Sabe? Eu senti tão leve, minha alma se lavando de dentro para fora, toda a culpa, todo o medo do julgamento, toda a necessidade de aprovação, tudo, 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 tudo. Limpando, sabe? E, e a Bíblia fala que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E eu aprendi um princípio ali. Deus falou para mim assim, ó, é do meu jeito, não é do seu jeito. A medida de Deus é uma medida transbordante. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É difícil dar o controle, né? Aceitei a Jesus. Na semana seguinte, galera, próxima semana, Fernandinho na igreja. Não. Ele foi umas 2 ou 3 semanas seguidas depois, cara. Essa época. Você pegou, Gustavo, essa época? Você foi? Foi. Poxa, Você foi. foi lá? Ai, Meu Deus do céu. Eu falei, não acredito, cara. Eu amo ele também. Cara, resumindo, né? Eu me batizei. Cara, Deus constrange. eu lembro, né, de você ter se batizado. Batizei, já tava morando há alguns anos com minha esposa. Jesus constrangiu meu coração. A gente casou esse ano. Então, assim, mesmo de bastante tempo junto, a gente tinha 13 anos junto, somando tudo. E aí a gente casou, e a minha vida mudou completamente. Eu não sou quem eu era, não vou viver o que eu vivia. Já não sou mais casado. Não procura. Não me procura no meu passado que eu não estou mais lá. É incrível. O cara do cabo não tá mais aí, né? Que legal, Jeff. Ai, maravilha, incrível, né? Você vê como transborda? Sim. Tá tudo aqui. E assim, voltando aqui pra vocês, né? Mas assim, esse clique de eu trazer o Jeff, né? Convidá-lo, não trazer, convidá-lo. Foi realmente porque assim, eu acompanho ele durante esse tempo, como eu falei lá no comecinho. E eu realmente vi que ele virou completamente a chave que ele contou aqui pra gente lindamente, que estava na mão dele, e ele resolveu. A gente tem que tomar essa decisão, a decisão de que não vamos escutar essas palavras, né? Sim. E a gente vai assumir o que Deus tem pra gente. E as promessas estão aí. E é cada vez mais lindo quando a gente tira as vendas, a gente enxerga que tá tudo aí já. Né? É difícil porque a gente tem nossas crenças, a gente tá aqui para ser curado, a gente está aqui em constante evolução. E quando a gente está em movimento, eu falo isso o tempo inteiro, mas é real. É que as coisas realmente acontecem. E a frequência traz pessoas, né? E a gente está aqui exatamente por isso. Sim. A gente teve sempre frequências muito parecidas. Sim. E chegamos em momentos das nossas vidas que houve a conexão ainda mais forte, né? Sim. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu me emociono toda vez, porque é lindo ver o quanto a gente tem para transbordar. E a minha missão é essa. Todos têm. Todos que estão assistindo, todos que estão em casa têm. Não tenham medo, gente. Vai com medo. Tudo que eu faço na minha vida, eu vou morrendo de medo. Né? Eu estou num trabalho hoje que eu acho que eu tenho medo todos os dias, mas eu vou assim mesmo. Eu sei o que eu vou enfrentar, eu sei os olhares, eu sei tudo, mas eu estou ali para aprender. E eu sei que quando Deus me coloca, quando Ele abre uma porta, é porque tem uma missão por trás e a gente vai entender um dia. Então, aprendam. Jeff, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem. Claro. Tem várias que você já deixou durante o episódio, mas se você quiser falar aí uma final para esse jovem, independente da sua função, o que ele precisa fazer para romper? E romper principalmente o medo. Que não é mais escravo do medo. Opa, né? Que legal. Fernandinho. Primeiramente, eu quero agradecer. Para mim foi incrível estar aqui. Realmente faz parte do meu propósito, caminho no centro do meu propósito. Então, hoje, tudo que está alinhado ao meu propósito, eu sempre estou dizendo sim. Tudo que está desalinhado, eu sempre estou dizendo não. Decisão é mais sobre você abrir mão de algo grande para ter algo grande, não é verdade? Entraremos em 2025. E para você romper, você precisa saber para onde está indo. A premissa principal de você chegar em algum lugar é você decidir sair da onde está. Você precisa ter uma visão para onde você está indo. Se você não tem uma visão, persiga essa visão, porque você vai gastar muita energia tentando chegar em lugar algum.
Então você precisa descobrir para onde você vai. E para você romper esses medos, você precisa ter um entendimento que você não é o que fizeram com você. Você não é o que você fez um dia. Você é o que você faz todos os dias. O seu passado às vezes te condena, mas o seu futuro está intacto. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Show de Jeff. bola. Foi um prazer. Mais um episódio, Show, episódio Gustavo. 10. Rumo a 2025. Valeu, Beijo, amo valeu, vocês. galera. Obrigada, Jeff.